Fala, meu amigo, meu irmão, paz do Senhor. Esse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto aqui que com certeza fez você pensar. Será que as igrejas pentecostais, será que as igrejas tradicionais acabaram? Será que elas estão morrendo? Eu quero trazer aqui o meu ponto de vista para debater com você. Sabe, se você é de uma igreja tradicional como eu faço parte hoje de uma Assembleia de Deus e aqui na minha igreja, na minha cidade, na verdade, eu tenho acompanhado um processo de esvaziamento das igrejas tradicionais, sabe? Cada dia que passa a gente perde alguém, cada dia que passa uma pessoa sai para ir para uma comunidade, para ir para uma outra igreja mais legal e isso tudo me faz refletir sempre na mesma coisa. Cara, será que a igreja tradicional morreu? Será que todo mundo desistiu da igreja pentecostal tradicional e está procurando uma comunidade para participar? E a resposta, a conclusão que eu sempre chego é o seguinte: a maneira que a gente tinha de fazer a igreja, realmente essa maneira ela acabou. Não existe mais. E eu vou te explicar por quê, calma. Não é que a gente precisa então abandonar a Bíblia e atualizar. Não, não é nada disso. Calma. Sabe por que eu acho que o jeito tradicional de fazer as coisas morreu? É porque hoje em dia os questionamentos que as pessoas têm, eles não são mais respondidos com uma simples resposta. Porque sim. É assim que as coisas são. Pronto, a gente não pode questionar. Esse tipo de resposta não serve mais. E sabe, infelizmente, dentro das igrejas tradicionais, existem muitas coisas que não passam de costumes de homens. Existem muitas coisas que não passam de vontade de alguém que quis estabelecer e todo mundo engoliu aquilo e o tempo foi passando, sabe? Isso não resiste mais. E por isso as igrejas tradicionais elas estão esvaziando cada vez mais. Sabe? Não tem mais como eu olhar para um jovem e falar para ele, cara, você não pode usar um short. Você só pode usar calça. Você, homem, você só pode usar calça porque o short é pecado. Como? Com que base bíblica eu vou falar isso para ele? Sabe? Quando eu olho para os costumes dos nossos dias e para aquilo que a igreja tradicional defendeu por tanto tempo, que eu usei como realmente um exemplo raso, esdrúxulo, que é essa questão da roupa. Mas se você estender, você vai ver que toda a nossa vida está presa dentro desse tipo de dogma. É por isso que você vai ver que muitas igrejas tradicionais estão morrendo, esvaziando cada vez mais. É porque as pessoas querem ouvir aquilo que tem base. E infelizmente, muitos dos nossos usos e costumes não têm base bíblica. Eles não têm como se sustentar diante de uma análise bíblica correta. Outro dia, eu acho que você também viu o vídeo que um dos presidentes de uma igreja tradicional estava falando que os obreiros não podem usar barba. E o texto que ele estava usando está completamente fora de contexto, não tem a menor explicação, sabe? O uso e costume está matando a igreja tradicional no Brasil. As pessoas não aguentam mais viver embaixo disso que não tem uma sustentação bíblica. É por isso que as nossas igrejas estão cada vez mais vazias. E sabe qual é a solução? Na minha visão, a solução é abandonar aquilo que a Bíblia não fala nada e abraçar de vez aquilo que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque quando a gente se apegar com aquilo que a Bíblia está dizendo, a gente vai conseguir ensinar as pessoas a obedecerem de verdade a Deus, a amarem a Deus e não precisarem mais se preocupar com essas coisas secundárias. Por quê? Porque se a santidade depende da postura do meu coração, se eu amo a Deus de verdade, a minha conduta vai refletir essa santidade em tudo. Então, a maneira que eu me visto, a maneira como eu me produzo, a maneira como eu me comporto, como eu falo, tudo isso vai ser impactado pela santidade que está aqui dentro. Agora, se essa santidade não está aqui, não adianta eu tentar colocar uma capa por fora, porque ela não vai dar conta. Eu gosto sempre de lembrar de uma frase que o C.S. Lewis escreveu no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é: o diabo sempre manda erros aos homens em pares e opostos. Ou seja, ele manda para os homens o erro da libertinagem, mas em contrapartida ele também manda junto o erro da religiosidade. Então, são os dois extremos e ambos estão errados. E aqui no meio está a verdade, que é a vida centrada na palavra de Deus.
Nós estamos perdendo, porque alguns fugiram para o extremo da religiosidade, enquanto outros estão correndo, indo para o extremo da libertinagem. E está todo mundo errado, porque no final das contas o que realmente iria nos livrar e nos levar a uma vida de real comunhão com Deus é estar aqui no centro, onde a Bíblia é o nosso real guia, e não o medo, e não a tradição, e não o costume. Talvez seja por isso que as nossas igrejas estão cada vez mais vazias. Porque nós, como líderes, deixamos de ensinar aquilo que a Bíblia de fato diz para tentar nos prender às nossas tradições. Porque é mais fácil. Realmente, é mais fácil eu dizer para alguém que as coisas são assim porque são, do que eu buscar a fonte, do que eu buscar o que realmente a Bíblia está dizendo. Só que o problema é que isso está fazendo com que as pessoas saiam cada vez mais. Se você é um líder como eu, se você é um obreiro como eu, você precisa pensar qual é o tipo de igreja que nós estamos construindo para o futuro. Até quando nós vamos conseguir sustentar as coisas desse jeito? Quantas gerações mais nós vamos conseguir segurar a força? Quantas pessoas mais nós vamos conseguir manter até o dia em que as pessoas simplesmente digam: eu não aguento mais? Infelizmente, eu já vi muitas pessoas ao longo da caminhada falarem: acho que ser crente não é pra mim. Mas talvez não era ser crente que não era pra ela, mas é que aquele jugo que a gente colocou era pesado demais. E no final das contas ele podia mesmo ter sido tirado. Essa é a verdade. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha com alguém, envia essa mensagem para alguém e deixa aqui embaixo seu comentário. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Que Deus te abençoe.